Olá, eu sou Cesóstrio Guimarães e você está no canal Escritura Comentada. Este é o vídeo de número 14 e é a segunda parte do comentário do livro de Jonas. Se você ainda não assistiu a parte 1, eu te recomendo que eu faça antes de dar continuidade a esse vídeo, para que você esteja melhor contextualizado com o que estamos abordando, tá bom? Vai lá, eu te aguardo aqui. Para iniciar o comentário da segunda etapa do livro de Jonas, nós vamos ler o capítulo 1 e o versículo 17, que diz: Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. A história de Jonas provavelmente é a maior história de pescador já contada. Para muitos, é simplesmente inacreditável. A historicidade da história de Jonas foi questionada por alguns estudiosos em vários aspectos. Alguns argumentam que não existe baleia ou peixe grande cuja garganta seja grande o suficiente para permitir que engula um homem por inteiro. E é interessante notar que o Novo Testamento grego usa a palavra baleia, enquanto o hebraico de Jonas diz que o Senhor preparou um grande peixe, conforme a gente viu na escritura lida. Observem que, de acordo com a escritura lida, não era um animal qualquer, era um animal preparado pelo Senhor. Portanto, era facilmente capaz de engolir um homem por inteiro. Além disso, existe um caso documentado de um homem que foi engolido por uma baleia e viveu para contar a história. Em 1891, a tripulação de um baleeiro que operava nas Ilhas Malvinas, quando uma baleia que emergiu quando um arpão afundou em sua carne, virou o pequeno barco em que eles se encontravam. 3 dos homens que caíram no mar não conseguiram retornar ao barco. Mais tarde, naquela noite, a baleia moribunda emergiu e foi amarrado ao lado do barco. Quando a tripulação começou a tarefa de retalhar a carne do peixe, um dos 3 homens desaparecidos, James Bartley, foi encontrado dentro do estômago da baleia. Ele havia sobrevivido em sua prisão submarina por 15 horas. A acidez do estômago da baleia havia branqueado permanentemente sua pele e removido seu cabelo, e ele estava quase cego. Incapaz de continuar seu ofício de pescador de baleia, Bartley tornou-se sapateiro pelo resto da vida. A aparente impossível história de Jonas torna-se mais crível quando vista em relação ao evento igualmente fantástico, mas verdadeiramente moderno. Não é surpresa que os estudos modernos duvidem da autenticidade da história de James Bartley. Os registros parecem escassos, mas a crítica subjacente questiona a plausibilidade da história, assim como os céticos duvidam da autenticidade do relato de Jonas. Desta ótica, podemos concordar que a Bíblia é uma questão de fé. Como alguém poderia acreditar em toda a terra sendo coberta com água
ou na história de Moisés, dividindo as águas do Mar Vermelho. Ou ainda, acreditar em Elias chamando o fogo do céu para destruir um sacrifício encharcado de água. Eu tenho de concordar. Alguns dos registros da Bíblia são incríveis, difíceis de acreditar. Mas é por isso que eles estão na Bíblia, porque eles são tão fantásticos. Aqueles que acreditam que para Deus todas as coisas são possíveis, não precisam da história de James Barclay para acreditar que Deus tem o poder de preparar um peixe, um grande peixe, uma baleia que seja, não importa, com cavidade grande o suficiente para sustentar um homem engolindo o ar necessário para mantê-lo vivo por 3 dias e 3 noites. Devemos compreender que o tempo passado por Jonas no ventre do peixe é um tipo para a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Lembremos da referência do Senhor à história de Jonas. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Aparentemente, os judeus contemporâneos de Jesus Cristo, iguais aos judeus dos dias de Jonas, acreditavam ou pensavam, que sua linhagem, iniciada em Abraão, ou o fato de ser israelita, era suficiente para garantir a salvação. Jesus Cristo usou intencionalmente o exemplo dos ninivitas para envergonhar os escribas e fariseus. Infiéis, tá? Agora vamos entender como a história do profeta Jonas é um tipo para a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Veja que interessante. Jonas teve que ser sacrificado para salvar a tripulação do navio. Cristo teve que ser sacrificado para salvar o mundo. Os homens oraram por perdão por derramar o sangue de Jonas. Pilatos lavou as mãos do sangue de Jesus. A tripulação lançou a sorte para determinar a causa da tempestade. Os soldados romanos lançaram sorte para definir quem ficaria com a roupa de Jesus Cristo. Jonas foi engolido pelo peixe e dado como morto. Cristo morreu na cruz e presumivelmente permaneceu morto. Jonas passou 3 dias no inferno, ou ventre do inferno. Cristo passou 3 dias no mundo espiritual. Jonas foi resgatado da perdição. Jesus foi ressuscitado da corrupção do túmulo. Jonas pregou aos gentios. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, pregou aos gentios.
Para completar ainda essa linha de pensamento, vamos ler Jonas 2:7. Desfalecendo em mim a minha alma, me lembrei do Senhor, e chegou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Para Jonas, o templo era um lugar onde ele, arrependido, profundamente arrependido, podia encontrar conforto, perdão e misericórdia. Foi para o templo que seus pensamentos se voltaram em sua extrema necessidade e para seus compromissos com Deus no templo, os votos que ele havia prometido. Ele olhou para o templo em busca de restauração e um futuro espiritual. Particularmente falando, eu amo toda essa história de Jonas. E eu gostaria de comentar de forma mais aprofundada a parte comovente e relevante sobre o templo. Mas, infelizmente, dentro daquilo que me proponho a fazer e dizer neste momento, o tempo e o espaço são pequenos. Quem sabe no futuro a gente não faça um vídeo sobre isso. Mas, por enquanto, em nome de Jesus Cristo, amém. Eu queria te convidar a você não perder o próximo vídeo, que é a finalização dessa odisseia de Jonas, a caminho de Nínive. São os acontecimentos finais em sua relação com nossas vidas, tá? Você é meu convidado e, por favor, quinta-feira nós estaremos aqui para concluir Jonas. Te aguardo.